Época 1907-1908. Depois de na época anterior ter organizado o seu primeiro campeonato de Lisboa, a Liga de Football Association avançou para a segunda edição da prova, já com a participação de 6 clubes nela afiliados, o que pressupunha uma organização mais complexa que implicava a realização de 30 jogos. Inicialmente a competição foi programada para decorrer entre novembro de 1907 e fevereiro de 1908, no entanto arrastou-se até finais de março, em virtude dos muitos adiamentos que se verificavam devido ao mau tempo ou à falta de jogadores de alguns clubes, por motivos justificáveis como eram os casos de doença. O regulamento da prova previa a criação de uma comissão de vigilância para homologar os resultados e resolver eventuais litígios, sendo que os jogos teriam a duração de 80 minutos, com 5 de intervalo, e seriam arbitrados por um juiz pertencente a um terceiro clube, escolhidos pelos capitães das equipas, ou nomeado pela comissão. Em casos de jogo se realizar no campo de um dos clubes, caberia à equipa da casa fornecer a bola, mas quando tal não se verificasse, cada clube providenciava uma bola que seria então escolhida por sorteio. O Sporting caprichava em trazer sempre uma bola nova, e houve mesmo uma ocasião em que, depois do intervalo de um jogo disputado debaixo de muita chuva, apresentou uma segunda bola, um luxo para a altura. A competição disputava-se no sistema de todos contra todos a 2 voltas, com a vitória a valer 2 pontos, o empate 1 e a derrota 0. O Sporting, na época anterior, ainda não tinha apresentado uma equipa capaz de alinhar na competição dos primeiros grupos, conseguiu assegurar o concurso a alguns dos melhores jogadores lisboetas, atraídos pelas excelentes condições oferecidas por José Alvalade no sítio das Mouras. Só do Sport Lisboa, que vivia tempos difíceis devido à falta de instalações, vieram 8 jogadores, mas Sacavém, Cruz Negra e Cif também forneceram reforços ao Sporting, que assim passou a ter a melhor equipa portuguesa, pois o Carcavelos era considerado um grupo inglês por só ter jogadores de origem britânica, à semelhança do que acontecia com o Lisbon Cricket. Curiosamente, o primeiro jogo do Sporting nesta competição foi frente ao Sport Lisboa, naquele que pode ser considerado como o primeiro capítulo de uma rivalidade que perdura até os nossos dias, e que na altura resultava do facto de o Sporting ter apresentado no seu 11 8 jogadores oriundos do clube adversário, pelo que a vitória dos Leões por 2-1 foi um resultado esperado. De resto, o Sporting apenas perdeu os 2 jogos contra o Carcavelos e foi derrotado pelo Lisbon Cricket, que beneficiou de uma arbitragem extremamente parcial de um juiz afeto àquele clube inglês, terminando assim o campeonato em segundo lugar com 7 vitórias e 3 derrotas, a 6 pontos do Carcavelos, que ganhou todos os jogos que realizou nesta competição. As condições da prova levaram a que o último jogo da competição fosse disputado entre o Sporting e o Carcavelos, uma situação aproveitada por José Alvalade para levar o evento para o Lumiar, onde o seu clube fazia questão de abrilhantar os jogos com um toque de elegância e de saber receber. No final deste desafio, onde o Sport já usou as camisolas birbatitas, embora não se tenha a certeza se em estreia foi servido um chá às senhoras, seguido de um banquete numa sala da residência do Visconde de Alvalade, para o qual foram convidados os jogadores, a imprensa e os legados da Liga. Estes pormenores distinguiram desde logo o Sporting Clube de Portugal dos restantes grupos portugueses, tornando-se também num alvo de invejas e de ódios, numa altura em que o futebol já era muito popular, mas também merecia a simpatia das classes mais altas, de tal forma que o próprio rei Dom Carlos chegou a assistir e a discutir as incidências dos jogos. Para o dia 15 de março de 1908 estava previsto um jogo entre um misto de clubes portugueses contra um outro de clubes ingleses. No entanto, este confronto acabou por ter apenas a participação do lado português dos futebolistas do Sport Lisboa, que foram derrotados por 5-1. Já no dia 5 de abril disputou-se um jogo entre o Carcavelos e um misto de jogadores do Sporting e do Sport Lisboa, as 2 melhores equipas portuguesas, que terminou com um empate a 0 bolas. Um excelente resultado para os jogadores nacionais, uma vez que os ingleses Carcavelos eram praticamente invencíveis. Apesar da rivalidade com o Sport Lisboa, resultante das razões atrás referidas, nesta época disputou-se o primeiro confronto amigável entre o Sporting e aquele clube de Belém, um encontro que terminou empatado a 1 bola. Há também notícias da realização no dia 3 de maio de um jogo amigável entre o Sporting e o Cif. No entanto, a direção leonina enjetou a paternidade do mesmo, cuja organização terá sido da responsabilidade de José Belo, que formou uma equipa maioritariamente constituída por jogadores de Sporting, mas que não representava o clube naquela ocasião. Nesta época, o Sporting apresentou também
Equipas que na altura eram denominadas como os segundos e os terceiros grupos, uma espécie de reservas, que disputavam vários jogos, seja contra adversários do mesmo grupo, seja defrontando os primeiros grupos de clubes que não estavam afiliados na liga.